Politicando. Fábio Barros, eu recebi uma pergunta agora. Seu Aníbal, o seu sobrenome daqui a pouco eu falo, porque eu deixei o celular longe de mim, só lembro seu nome de Maranguape 1. A pergunta dele, eu vou complementá-la. E isso é a opinião do Luiz Barbosa. Você é um cara capacitado, certo? Diferenciado politicamente pelo que aqui nos expôs, não é só porque é professor, não, né? Você tem um conjunto da obra especial para um bom gestor. No entanto, de novo a opinião do Luiz, me parece que não tem seguido partidos que lhe deem condições de exercer seu potencial, a sua capacidade. Você esteve num partido, PT, que se amarrou por muitos anos na dependência do que diria o que fazer do PSB, que por acaso também é o partido do prefeito que lá está. O senhor está no PDT, que é um partido que também caminha com o governo, com os governantes, com os mandatários do estado de Pernambuco. Como é que o paulistense vai acreditar que um homem com a sua capacidade vai ter autonomia de seguir em frente na campanha no Paulista? O importante para o ouvinte é que eu tive uma oportunidade de passar pelo Partido dos Trabalhadores e eu sempre digo que a nossa trajetória, a nossa história, a nossa trajetória, ela não pode ser apagada. E quem me conhece, quem me acompanha politicamente, talvez o amigo não acompanhe, talvez, ou então mesmo acompanhando não percebeu, porque às vezes falta informação, você não consegue chegar toda a informação para o nosso eleitor. Então, Aníbal, a grande questão é o seguinte: eu passei pelo Partido dos Trabalhadores e lá foi uma grande escola para aprender muito, pode ter certeza, porque como toda experiência humana, a gente aprende. Mas tive divergências com o partido, principalmente no ambiente mais municipal, posso dizer, onde existia uma disputa muito forte, muito mais pelo poder do que pelo interesse realmente de mudar a cidade. Então, na época, o então candidato constante a prefeito pelo partido, ele tinha uma preocupação muito grande com a minha pessoa e de uma certa forma, começou a atrapalhar o processo político interno ao partido, me causando muita dificuldade. E aí eu tomei uma decisão, isso ainda em 2014, de sair do PT. Mas não posso negar que foi um partido que me deu uma contribuição muito grande na minha história. Agora, foi durante esse período que eu pude viajar pelo Brasil, por diversas discussões feitas em diversas áreas de gestão de cidades. A exemplo da questão do resíduo sólido, eu acompanhei desde 2010, eu acompanho a nova lei, a lei que foi criada, que é a lei do Plano Nacional de Resíduo Sólido. Então, pra você ter uma ideia, eu acompanhei isso como vereador, eu acompanhei isso nacionalmente, inclusive visitando cidades pelo Brasil, para entender como é que isso ia ficar no futuro muito próximo, tanto que as cidades hoje precisam se modificar para enfrentar isso. E aí eu queria dar uma notícia interessante. Eu conheci prefeitos do PSDB, eu conheci prefeitos do DEM, eu conheci prefeitos do PDT, eu conheci prefeitos de diversas siglas partidárias, que independente dessas siglas, eram excelentes gestores. Então, primeiro, o partido não dará a você a excelência como gestor. O partido ele tem um elemento de campo ideológico. Ele dá a você uma visão de mundo. Um exemplo, por que eu hoje no PDT me sinto confortável? Primeiro que é o partido que historicamente defende a educação como eixo central de transformação de uma sociedade. Então, eu acredito que independente de você ter uma simpatia por qualquer ideologia de qualquer outro partido, você concorda comigo que a educação é o ponto de mudança. Se nós não tivermos investimento, por exemplo, uma cidade como Paulista, ter 5 creches que atendem 700 crianças, uma cidade com 330 mil pessoas, que está entre as 100 maiores cidades do Brasil, que tem 22 mil crianças em condição de creche, ter apenas 5 creches, significa um descaso absoluto da educação, que começa na creche. Então nós precisamos mudar isso aí, mudar essa realidade, e para mudar essa realidade, o PDT me dá essa condição de ver um projeto de cidade com vários exemplos pelo Brasil, a começar pela história do próprio, talvez, um dos maiores ícones do PDT, que é o Brizola, que nos dá uma sustentação histórica, é um partido grande, é um partido nacional. Tudo bem, hoje é um partido que está no campo da oposição ao governo federal, tenho consciência disso, mas isso não tira de nós, um exemplo, a responsabilidade política de ter uma leitura, de ter um posicionamento de gestor
em relação não só ao governo federal, mas ao governo do Estado. O governo do Estado, ele tem realmente o PDT na sua estrutura hoje de partidos aliados, nessa conjuntura atual. Mas quem me conhece sabe que eu faço críticas fortes ao governo do Estado. É só você acompanhar a nossa agenda, a questão da passagem que o governador Paulo Câmara não está sendo correto, um exemplo, com o Litoral Norte. Então, se você acompanhar fabiobarrospe.com.br, vá lá e você vai ver todas as ações que nós fizemos, mesmo o PSB sendo um governo de relações com o PDT, nós não abrimos mão de defender a cidade de Paulista. Bom, eu esqueci o seu nome, eu vou dizer Aníbal Souza, de Maranguape 1, obrigado. Tem outra do André Luiz que eu farei no final, André, que essa é a minha pergunta, eu vou somar com a tua, mas vou deixar agora o Carvalheira, Marcelo Carvalheira, quer fazer uma pergunta, e depois o doutor Paulo Moura, e a gente vai concluir o trabalho de hoje. Presidente Fábio Barros, em relação à eleição, estamos passando por essa pandemia, realmente estamos enfrentando isso e não está sendo fácil. Tá? Como é que vai ser a sua eleição? Como você imagina? Quais são os desafios que você acha que vai enfrentar nessa eleição agora de 2020? Na eleição de 2018, na verdade, na eleição de 2016, nós já tínhamos nós apontávamos para uma nova realidade de campanhas políticas. Países como os Estados Unidos já mostravam que uma tendência aconteceria naturalmente, que era o uso das redes sociais cada vez de forma mais intensa, para que a gente pudesse chegar ao eleitor com as propostas, com as ideias. Infelizmente chegam também com as fake news. Mas seria uma grande oportunidade. Isso apontou em 2016 o início desse processo. 2018 já teve um pouco mais presente, inclusive com legislações específicas no Brasil para a questão eleitoral voltada às redes sociais. A pandemia impôs ao planeta, não só à nossa cidade, mas ao planeta inteiro, um avanço tecnológico de comunicação por mídias de redes sociais em pelo menos 5 anos, dizem os pesquisadores. É como se nós tivéssemos 5 anos na frente utilizando redes sociais. Isso não foi por vontade, foi por imposição. Uma imposição que nos sitiou nesse processo pandêmico e a gente teve que começar a usar esse mecanismo mais fortemente. Já se falava que seria uma eleição marcada pelas redes sociais, agora não é marcada. Agora será uma eleição que terá como um dos eixos principais as redes sociais. Nós teremos dificuldade para fazer caminhadas, porque não podemos fazer aglomerações. Nós teremos dificuldade para fazer comícios, porque não tem lógica você um comício ainda se não estivermos nessa condição que nós estamos hoje. Nós temos dificuldade de se reunir com pessoas, de número maior que 9 pessoas, porque o próprio decreto do Estado desse momento não permite. Nós temos dificuldades imensas que estão sendo impostas. Eu, particularmente, tenho uma simpatia muito grande pelas redes sociais por vários motivos. Primeiro, sustentável. Você pode utilizar as redes sociais, não está jogando papel na rua, não está fazendo uma campanha que hoje, ambientalmente, a gente pode chamar de suja, porque você vai estar jogando material, jogando isso que às vezes não é admitido, ou gerando resíduo. Então, eu já sou muito simpático com essa ideia há muito tempo, mas o mundo real não é esse. O mundo real era do material de campanha denso e tudo mais. Mas nós estamos, vamos dizer assim, se há algo que a gente se preparou, foi para esse momento. Está muito dentro do nosso planejamento de campanha. E a gente vai usar isso muito fortemente, com certeza. Mas você acha que as fake news, não seria um desafio na campanha de qualquer político? O que eu acho interessante é que o Congresso Nacional começou a perceber isso e começou a criar mecanismos novos de defesa. O legislador, se os políticos nos colocam em grandes problemas no nosso país, também só os políticos podem nos tirar. Porque isso tem que transformar em lei, isso tem que ser legal, isso tem que ser no Estado democrático, isso tem que ser dentro de um elemento democrático mesmo, participativo, em que as pessoas entendam de que fake news não faz bem para ninguém. Né? Nós temos casos no mundo de pessoas que foram linchadas, assassinadas publicamente por mentiras colocadas em redes sociais. O político pode ser desmoralizado de uma hora para outra e isso não tem às vezes como você conter. Porém, já existem novos mecanismos de controle que estão sendo aí aos poucos aperfeiçoados. Um exemplo, eu venho trabalhando muito isso. Quando aparece uma notícia falsa com relação a mim, isso infelizmente acontece, nós fazemos um trabalho muito forte de redes sociais também para ajudar nesse combate. Isso ajuda. Vou dar um exemplo. No passado existia uma atitude horrorosa. Um candidato queria destruir outro candidato num processo de disputa. Faltando 2 dias para a eleição, ele derramava na cidade uma fake news panfleto e jogava isso assim aos montes na cidade. E depois, você não tinha mais como controlar. Você não tinha como chegar ao eleitor e dizer que aquilo era mentira.
Hoje, do mesmo jeito que a rede social, apesar da propagação do mal ser muito forte ainda, as pessoas gostam de propagar coisa que não é boa, não digo todo mundo, mas tem gente que gosta. Há pesquisas que mostram que uma coisa aparentemente ruim pode ser propagada 20 vezes, enquanto que uma notícia boa propaga 3, 4 vezes. Nós precisamos ter cuidado com isso e hoje eu consigo chegar no maior número de eleitores pelas redes sociais de forma inteligente, podendo anestesiar ou mesmo anular uma fake news. Dá para fazer isso, não é fácil, não será fácil, porque isso é um crime. O criminoso ele não tem limite, o criminoso ele não tem como você controlar tudo, mas dá para enfrentar. Então eu acho que essa é uma eleição diferente, será uma eleição muito difícil. Você vê que foi mudada a data da eleição, de tão problemática que é a pandemia. E nós teremos o primeiro turno no dia 15 e teremos o segundo turno de novembro e teremos no dia 29 de novembro o segundo turno. Então é um desafio gigantesco, não tenho dúvida disso. E antes de passar o Paulo Moura, o Marcelo fez essa pergunta aí sobre as fake news. Não é justo eu não quero debater isso porque claro, é um não. tema de grande abrangência e eu não tenho profundidade técnica para isso, mas eu tenho profundidade histórica. Sim. A maior propagadora de fake news é a Rede Globo de televisão. E naquela oportunidade, nem essa volúpia toda de internet, de redes sociais nós tínhamos. A Rede Globo decidiu a presidência da República, no caso Collor e Lula, com uma falácia, com uma mentira às vésperas. A Rede Globo inibiu eleições do seu Brizola, que você acabou de falar, com conversas fiadas, com mentiras, com pontuações e acentuações exacerbadas. Ou seja, fake news não é da internet. Fake news é de quem tem interesse. E é exatamente a mesma Rede Globo que agora está impondo punições aos propagadores de informações erradas, que desses sim devem ser punidos. Mas quando é do interesse dos grandes, como me parece sê-lo agora, principalmente da Rede Globo, ela alimenta. Quando não é do seu interesse, ela e outras personalidades públicas, políticas importantes desse país, não fazem nada. Então, cuidado com o que você chama de fake news, porque os grandes é que estão impondo. Paulo Moura, qual é a sua pergunta aí para o nosso Fábio Barros? A minha pergunta é o seguinte, os governos do Estado e da Prefeitura do Recife, principalmente, são acusados de fazer oposição por oposição, né? Por não terem votado no presidente eleito, o presidente Bolsonaro, tem essas acusações que eu reputo como verdadeiras. O senhor eleito, prefeito de Paulista, tomando posse no dia 1º de janeiro, o senhor vai governar em sintonia, o senhor vai ser aquele gestor que vai fazer oposição porque não pensa igual ao presidente? Como é que será a sua atitude enquanto prefeito de Paulista em relação ao governo federal? Fábio Barros, me permita, já que o nosso tempo está estourando e as respostas podem ser similares. Sim. O André Luiz, de Paratibe, fez uma pergunta próxima, mas ele colocou a condição de parceria, né? de caminhar, para que Paulista mude, é preciso que as oposições se unam num corpo, porque a máquina ainda é decisiva. Então, dentro desse contexto aí de parceria com o governo federal, de aceitar ou não, como é que você pensa também em caminhar, como é que são suas relações com os seus concorrentes lá e com quem defende uma outra paulista? Se você quiser somar, porque já é uma resposta final. André Luiz, muito obrigado. Primeiro, é necessário que as pessoas entendam o seguinte, a relação política, ela não é unilateral. Isso é importante, ela é bilateral. Quando a gente fala do governo federal, um exemplo, quem fiscaliza Bolsonaro não são prefeitos. Quem fiscaliza Bolsonaro são deputados federais. É o papel deles. Nem os vereadores fiscalizam Bolsonaro. Um exemplo, quanto gestor maior dessa nação. Ele é o presidente. Eu posso questioná-lo, eu posso criticá-lo, eu posso ter uma opinião contrária a ele, à gestão dele, mas eu não o fiscalizo. O papel de fiscalização é daqueles que têm a responsabilidade direta. E nós estamos falando aqui no campo político, eu estou falando dos deputados federais. Com relação à gestão de uma cidade, é preciso ter a capacidade de entender o que é o propósito da gestão de uma cidade a partir de um prefeito. O prefeito precisa ter a sensibilidade, mesmo que ele tenha os seus posicionamentos políticos, ele tenha seu partido político como sendo o seu, vamos dizer assim, amparo partidário, mas ele não pode jamais deixar de lado as parcerias e as ações de relação direta com o governo federal. Nós não teremos esse tipo de comportamento. Agora, eu espero, como todo prefeito, é que o governo federal também faça o mesmo.
O que não pode é um governante nacional de um país continental, pluripartidário, um país como o nosso, ter algum tipo de impedimento de repasse de recursos por causa da sigla partidária. Isso é muito ruim. Eu espero que não. Eu espero que o governo federal se mantenha numa posição realmente de apoio aos municípios. E os prefeitos precisam ter a capacidade, primeiro, já que Bolsonaro apresenta um posicionamento tão forte com relação à velha política, a desconstrução da velha política. Eu acho que a desconstrução da velha política são os municípios levarem para o governo federal, tirando eleições de lado, projetos que estruturem a cidade. Projetos transparentes, que a população participe, que as pessoas percebam que aquele investimento está sendo feito com recursos federais e não com recursos municipais, apresentam uma solução para a cidade através de programas nacionais. Então, o que eu espero do governo federal é que o governo federal cumpra o seu papel de governo federal. Porque nós vamos fazer um governo com todo respeito àqueles que trazem o recurso para a mudança da realidade da cidade. Seja recurso do Estado, seja recurso do governo federal. Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas imaginam que, por ser de um partido que hoje é divergente ao governo no seu campo ideológico, pode levar o prefeito a não ter um diálogo direto com o presidente da República, ou não ter um diálogo com os ministros, ou não trazer projetos estruturadores para a cidade. Pode ter certeza que esse não é o nosso objetivo. E com relação aos outros que hoje disputam, eu respeito todos, sem exceção. Não há ninguém que eu não tenha respeito. De verdade, quanto pessoa, quanto político. Agora, eu acredito numa gestão moderna. Eu acredito numa cidade sob gestão de cidade inteligente, que é um conceito que depois a gente pode discutir aqui mais amplamente, é fantástico. Eu acho que é o que tem de melhor hoje, não só no Brasil, mas fora do Brasil, que são as cidades inteligentes. Não encontro nos meus adversários nenhuma proposta até então que apresente um rumo para a minha cidade que tenha esse conceito. Então eu vou trabalhar no campo do conceito. Eu acredito naquilo que nós estamos propondo. E é isso que a gente vai apresentar. Por isso que, nos últimos anos, entra prefeito e sai prefeito. Você não vê um prefeito apresentar um projeto para a cidade. Ele pede voto, mas não diz o que vai fazer. Não está no papel, não está no projeto. Nós vamos apresentar um projeto que Paulista nunca teve, em todas as áreas, e discutido com diversas pessoas que pensam a cidade e com a população, dentro dos métodos que nós estabelecemos, inclusive utilizando as próprias redes sociais. Mas nós estamos apresentando o Projeto Municipal de Desenvolvimento, que é algo que vai chamar a atenção, eu tenho certeza, pelo menos mostrando que caminho a cidade pode seguir, não só no turismo, na saúde, na educação, na assistência social, mas principalmente no desenvolvimento integrado da cidade, com ideias factíveis, possíveis de serem realizadas com os orçamentos que nós temos. Não adianta dizer que vai botar uma UPA na cidade, quando uma UPA custa para ser instalada quase 3 milhões. E quando ela tem um investimento de custeio mensal de 1,5 milhão, o município não tem orçamento para isso. Então, como resolver? Então, ou o prefeito diz a verdade, ou melhor, ou o pré-candidato a prefeito diz a verdade, diz para onde vai caminhar e como vai caminhar para dar soluções aos problemas da cidade, ou continuaremos ouvindo mentiras. E essas mentiras podem ser tantas vezes repetidas que pode ser admitida para a população como algo que vai ser realizado e nunca vai ser realizado por aquele gestor. Então tem que ser pé no chão. Fábio Barros, pré-candidato à Prefeitura do Paulista, numa tarde inspirada aqui, com bastante contundência e assertividade. Eu gosto de reiterar isso porque a gente não encontra com frequência alguém tão capacitado. Eu quero lhe parabenizar por Obrigado. Isso. Não temos nenhum receio de elogiar aqui no ar. Eu espero que os paulistenses façam a melhor escolha e eu quero dizer aqui, ele foi mais um que Fábio Barros foi mais um que reforçou o que nos últimos anos, 16 no caso do Fábio, alguns colocaram 20, o paulista, a cidade do Paulista, o paulistense só sofre, a cidade só decai, só regride. Palavras dos pré-candidatos que aqui passaram e o Fábio Barros, em muitos aspectos, pontuou da mesma forma, tá? Eu quero que você agora faça. Como é que você falou em redes sociais? Como é que lhe acham, lhe encontram nas redes, lhe encontram pessoalmente, para que eles possam conhecer suas propostas de maneira mais objetiva? Nas redes sociais, o Instagram é Fábio Barros PE, da mesma forma no Facebook, e nós temos um blog que é fabiobarrospe.com.br, que lá está toda a minha história, toda a minha trajetória, de uma forma clara, simples, direta e já numa direção de apontamentos de proposta. Mas nós vamos estar lançando brevemente o Projeto Municipal de Desenvolvimento e aí sim, nós teremos um conteúdo para apresentar à cidade pensado, não só agora, são quase 12 anos de trajetória. Então dá para reunir muita gente boa que quer ver a cidade de Paulista em outro patamar. Rapidinho, que eu sei que é sim ou não. Ana Clara de Jardim Baixo, já tem o vice? Não, ainda não.
Ana ainda não e nem deveria. Se tivesse, não deveria, porque tem muito chão para ter visto. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Carvalheira. Garrafinha, chama o intervalo. Você está ouvindo Tá Feito com Luiz Barbosa. Nova FM.